Sou gaúcha, venho do passado, clico no presente e avio verso futuro. Hoje eu quero compartilhar com vocês um flash do passado. Mas primeiro, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente. Bora pro flash? Bem, minha gente, esse flash é de quando eu era um neonata. Eu era uma criança pequena, dos seus 2, 3 anos. Então, éramos da pouco que estávamos morando a Santa Maria. E aí, tudo novo ali, né? Tudo uma novidade, tudo uma emoção, tudo uma coisa diferente. A curiosidade de uma criança é muito grande, né? Não devemos mais sotovaludar ou duvidar, mas as crianças são muito criativas, inteligentes e não parece mais curiosas, né? Muito curiosas. Então, eu, na verdade, devo compartilhar com vocês 2 flash, porque são pequenos aí, então eu boto 2 flash porque são sempre coligados com a curiosidade, né? Então, minha gente, o que é que acontece? Que quando eu tinha esses 2 anos e meio, 3, nesse lugar novo, para mim eu nunca tinha visto, era tudo muito novo. Eletricidade, luz elétrica, geladeira, tudo com essas coisas, ferro de passar roupa, né, elétrico. E aí quando eu cheguei, porque eu cheguei por último lá com a minha mãe, né? E o resto da família já estava instalado lá nesta casa. Tinha tudo. Geladeira, todas essas coisas, fogão a gás, coisa que outra parte já, onde eu morava primeiro, não tinha isso, né? Luz elétrica, ferro elétrico. Aí eu via assim, aí eu ficava sempre perto da minha cunhada que estirava, né? Tava estirando a roupa ali, passando roupa. E eu ficava ali olhando ela tirar aquela presa que primeiro se colocava, né, a presa naqueles 2 ferrinhos do ferro, né, colocava lá a tomada, depois tirava quando estava muito quente, porque naquele período a tecnologia não tinha ainda feito um ferro que se mantenesse ou que como é que eu vou dizer para vocês, que se firmava, não. Era muito quente, tinha que tirar, né? Bom, aí minha cunhada fazia isso não sei quantas vezes e eu sempre olhando ali, né? Um perigo, porque ali não é que a voltagem da luz elétrica ali era muito forte, mas tinha essa coisa que podia até matar uma criança, né, no caso. Uma pessoa grande, eu acho que se acontecesse qualquer coisa, ficava ruinzinho. Aí a minha cunhada foi atender uma pessoa que chegou no portão e eu fiquei perto daquele ferro que eu no passado me recordo que não ia dormir sem a minha mãe vir comigo quando era pequenininha. E a minha mãe, pobrezinha, estirava com o ferro, mas um ferro grande, escuro, preto, né? De carvão. E ela ficava hora e hora com aquilo na mão, fora da porta, de noite funda, para o carvão não apagar. E eu olhando para ela e ela me dizia: Nene, vai dormir. E eu não, ficava olhando, achava aquilo uma coisa, não sei. Não é que me fascinava aquele ferro de carvão, mas eu achava aquilo próprio para ela, eu achava pobrezinha, eu tinha pena dela. No final eu ficava com a pena da minha mãe, que ela ficava a noite inteira quase passando roupa e passava muito bem. Diz que era uma das passadeiras
mais caprichosa, mais isso, mais aquilo. Mas quem é que quer um título desse? Sim, tá bom. Mas ela era muito cansada, pobrezinha, pobrezinha. E ela queria que eu fosse dormir, dizia, vai dormir, não precisa esperar a mãe. E eu não fazia a mãe, queria ficar ali com ela. Bom, e aí, olhando a minha cunhada depois, fazendo isso naquele ferro, a minha curiosidade aumentou muito. Aí eu tinha na mão, sempre qualquer coisinha na mão, um grampo, um pedacinho de metal, sempre tinha, não sei porquê, eu tinha essa fixação de ter essas coisinhas sempre na mão. Aí quando a minha cunhada foi fora, no portão, atender a pessoa que estava fora, eu fiquei ali, aí me veio uma tentação muito, muito grande. E eu pensei, o que acontece se eu coloco... Eu pensei assim, se eu coloco esse grampo aqui dentro. Aí o ferro estava desligado, eu joguei lá e saí, fui lá para fora brincar, né? Aí minha cunhada voltou e ela também não estava atenta, né, a ver que se tinha qualquer coisa ali. Ela ligou de novo o ferro. Quando ela ligou o ferro, deu um curto-circuito. Um curto-circuito muito grande, queimou todas as luzes, queimou o fusível, que primeiro era só cambiar o fusível. Aquilo era uma coisa própria histórica, né? Coisa do outro mundo. Meu tio telefonou pro meu irmão, e ela não sabia o que tinha acontecido, e o meu irmão ficou chateado, e ela também não sabia o que tinha acontecido, e eu lá fora, com os olhos grandes assim, mas não falava nada, né? E aí passou. Veio o eletricista lá, o senhor que entendia de eletricidade, e disse, mas aí tirou um grampo de dentro da parte onde colocava a tomada do ferro. Aí disse, foi isso aqui que causou o curto-circuito. Aí meu irmão ainda pensou que era ela, porque ela tinha o cabelo comprido, né? E aí disse, e se esses coisas teu aí, esses grampos que caiu, fosse lá dentro? Aí ela sabia que não tinha acontecido isso, mas, bom, passou. Eu também não disse nada, fiquei quietinha. Mas aí eu não contente com isso, passou uns dias, eles falaram, por isso certas coisas perto de criança, eu acho que era melhor primeiro, sabe, que tinha discurso de criança, discurso de adulto, discurso de mocinha, era tudo muito, sabe? Eu penso que era uma boa ideia aquilo lá, eu sou pela aquela coisa lá. Certas coisas perto de criança não se deve dizer. Aí ela passou os dias, eles começaram a falar que tinha uma criança que estava brincando com a pipa, e a pipa pegou na luz e a criança morreu, ficou pendurada. Morreu, ficou pendurada, ficou bruxada, ficou isso, ficou aquilo, e eles falavam. E eu sentia aquilo, né? Até que um dia eu estava na cozinha, tinha uma cadeira que dava próprio pertinho onde tinha um bocal de luz e uma luz, né? Aí eu guardava aquela luz, aí me veio a ideia, eu digo, quero ver que que coisa é esse que fica pendurado, Me veio aquela coisa de andar a ver. Aí eu peguei, subi nessa cadeira, tirei com toda a delicadeza aquela lâmpada, coloquei em cima da mesa, subi de novo. A sorte é isso, né? Que eu fiz essa trajetória muito calma e com muita, sabe, devagarzinho, não foi aquela coisa de afobada, senão... Aí eu subi de novo, aí fiquei olhando lá para dentro do bocal da luz, tinha aquele metal ali, aquela parte onde está a eletricidade, né? Fiquei olhando, já era até um pouco miúpe naquele período e nem sabia, né?
olhando, aí depois eu peguei, me vi a ideia de colocar o dedo para ver o que tinha ali dentro. Que corrente era essa que ficava atacada as pessoas ali, nessa corrente de elétrica? Que coisa era isso? Aí fui para colocar o dedo. Quando eu estava para colocar o dedo, olha, uma coisa foi Deus, mas a minha cunhada também, ela até errou, né? Que quando ela me viu ali, ela gritou e me pegou e tirou dali, e eu ainda senti uma coisa que puxava meu dedo, mas graças a Deus, talvez porque ela sempre com esse chinelo de borracha, né? Ela conseguiu neutralizar muito daquela corrente. Mas eu sentia a minha mão meu dedo que tirava assim para entrar naquela coisa lá que me tirava. E aí eu comecei a gritar e a chorar, né, depois. Então, isso aqui é uma coisa que eu vivi na minha pele e eu sei muito bem o que eu estou dizendo, essa coisa que fica dizendo perto de criança. Isso foi o segundo episódio. Depois eu tive outros episódios desse tipo, ou não? Não. Desse tipo aqui agora eu não me lembro, não. Mas esse aqui foi aquele mais forte. E o do ferro também. Mas por quê? A gente não deve dizer coisa perto de criança. Porque coisa perto de criança, já sabe que a criança hoje, amanhã, ou vai fazer, ou se tu fala qualquer coisa perto de criança, a criança vai dizer. Uma ou duas, ela vai te fazer passar vergonha com alguém. Qualquer coisa vai acontecer quando se fala criança. Minha mãe dizia assim: quem dorme com criança tem o risco de acordar molhado. E é verdade, quando tu dorme com uma criança perto de ti, se tu não toma as devidas precauções, tu vai acordar mijado, porque a criança de noite pode te mijar. Então, quando tu fala qualquer coisa perto de uma criança, a criança pode dizer. Amanhã chega uma pessoa na tua casa, a criança vai e diz aquilo que tu falou e que tu talvez tu não quisesse que falasse. Eu já vi muito desses casos também. Inclusive, isso é coisa com outro flash, mas me aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida por causa de uma criança. Não criança minha, porque eu com criança minha eu falava as coisas assim, mas do dia a dia, coisa que entrava a criança naquela situação. Mas eu não vou falar uma coisa de uma pessoa adulta ou uma coisa muito séria de uma pessoa, uma criança de 2, 3, 4 anos, ou 5 anos, 6 anos, 7. Eu não vou falar com criança, eu não vou falar mesmo. Não ia falar, né? Então já me aconteceu esse episódio, por isso que eu digo, se uma pessoa tem que falar as coisas, tem que estar atenta. Primeiro, essa coisa aqui tinha essas divisões. Essas divisões aqui era muito justo, porque criança brinca com criança, fala com criança, grande fala com grande e não mistura as coisas. Hoje como é hoje, se misturou muito as coisas e acontece muita coisa. Então, eu vivi isso porque eu sentia falar muito nessa coisa de eletricidade. Por isso que eu passei esses dois medos aí, esses dois que eu fiquei assim um pouco depois. Lógico, na hora não, porque eu estava fora e não vi quando aconteceu, que a minha cunhada podia ter morrido, né? Um curto-circuito. Se fosse uma voltagem maior, ela podia ter morrido. E aí, como é que eu ia me sentir depois, né? Hoje, em vez de eu pensar, de contar para vocês isso, eu ia ter um trauma muito grande na minha vida. Então, isso aí, muitas coisas que no passado existiu, eram coisas boas e a gente nem sabia. Essa coisa aqui de ser conversa de grande, conversa de adulto, conversa de menina, conversa de criança. Isso era uma coisa maravilhosa e a gente não soube apressar. Passamos a inserir as crianças num mundo que virou um mundo
de delinquência, de promiscuidade, de tanta coisa ruim. Porque as crianças hoje podem falar de tudo, pode ver tudo. Eu não sei, a criança perdeu a maioria, não estou dizendo todas as crianças, mas uma boa parte das crianças perderam aquela inocência, aquela curiosidade, aquela coisa bonita que tinha primeiro, que a gente queria descobrir as coisas, e ia crescendo e ia perguntando, e a gente ia crescendo e ia falando assim, não que tu já vem e a pessoa te conta tudo, até como faz a criança, Então, gente, esse é um flash do passado, mas eu quero dizer para vocês, inscreva-se no canal, comente, participe, deixe o seu comentário, porque vocês não deixam o comentário. Ou não, até se não interessa, se não piacha, se não gosta, pode deixar. Eu sou aberta a tudo. Se disser que não gosta, eu sou aberta. Se disser que gosta, eu sou aberta. Eu não faço esse tipo de... Não sou uma pessoa que se diz, eu não gosto, eu vou, a morte. Não. Eu acho que eu nasci numa ditadura, mas eu acho que eu errei período. Eu sou muito diplomática e muito democrática. Para mim, não tem tempo quente nem tempo frio. Para mim, é como eu prendo a vida, assim é. Então, pense bem primeiro de falar as coisas com criança. Que eu tenho um outro flash, mas não hoje, isso é para um outro dia, que uma criança me fez uma coisa que, não digo que destruiu uma parte das minhas, mas foi muito ruim. Doeu muito. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e até o próximo flash.